Akira.
Bom dia. Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo, boas-vindas. Obrigado. Vamos aguardar só uns minutinhos até o pessoal chegar. Nosso moderador também, professor Guilhermo. Assim que ele chegar, nós já iniciamos as apresentações, tudo bem? Tudo bem, sim. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem e você? Bom dia, tudo Tudo bem? bem. E aí, animado para a apresentação? Um pouco. Aí quando foi a sessão Sapiens, aí eu tava esperando o pessoal dois trabalhos, né? O meu e de mais um colega, só que o outro colega não apareceu, então a gente já ficou aquela 1 hora e meia conversando. Mas vamos ver se aparece mais gente hoje. Vai aparecer sim, vou torcer. Olá, bom dia. Só testando o áudio. Me Hum, ouvem? Bom dia, Manuela, tudo bem? Ou- Tudo bem. Ouço sim. Obrigada. Por nada, boas-vindas. Só para informar, perdão, só para informar vocês, a equipe do SEMEAD pediu para nós aguardarmos 5 minutinhos, que aí, se porventura o nosso moderador ele não comparecer, aí nós já damos início às apresentações, tudo bem? Aí, no caso, eu sou assistente, aí eu me torno moderadora e nós seguimos adiante, ok? Ok, obrigada.
Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom Bom dia, dia. Bárbara. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Beleza. Kira, o Guilhermo me falou que ele não ia poder moderar, e aí eu alterei no sistema, mas eu acho que não alterou na documentação depois do sistema, porque foi em cima da hora, foi só ontem, e aí eu coloquei a Bárbara como moderadora. Aliás, eu estou comunicando ela agora disso. Mas eu sabia que ela ia estar presente, então ela ficou. Mas assim, de qualquer forma, a gente pode trabalhar tanto contigo na moderação, Akira, quanto com a Bárbara. Não sei, que vocês se sentirem mais confortáveis da gente tocar, porque teve esse problema com o Guilherme Sim. lá no Chile. Professor Lucas, no caso, eu sou assistente desta sessão, então eu posso também ajudar. Acho que vai ser algo assim, uma construção coletiva, essa sessão, então, por conta disso, mas fique tranquilo, tudo bem? Eu Beleza, agradeço pela informação. beleza. Bom, como nós já estamos aqui reunidos, todas as pessoas autoras e autores dos trabalhos já estão aqui, acredito que podemos iniciar a sessão. Inicialmente, bom dia a todas, todes e todos. Eu me chamo Jucírico. Em uma breve apresentação, rapidamente, eu sou doutora em contabilidade pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente eu sou pesquisadora em pós-doutorado em contabilidade na Universidade de São Paulo. A minha linha de pesquisa é sobre gênero e mercado de trabalho. Também desenvolvo estudos sobre responsabilidade social e empresarial. Estarei aqui na moderação desta sessão com vocês. É um prazer imenso estar aqui, conhecer vocês e aprender certamente com a apresentação do trabalho de vocês. Inicialmente, só para explicar a dinâmica da nossa sessão, então nós teremos 3 trabalhos que serão apresentados aqui. Cada apresentação terá duração máxima de 8 minutos. E aí, na sequência, abrirei um espaço de mais 8 minutos para a discussão. Então, fiquem à vontade para questionar, sugestões, né? São sempre bem-vindas para os trabalhos. E aí, após as 3 apresentações e discussões, haverá mais um espaço geral de discussões gerais sobre os trabalhos. Tudo bem? Eu peço por gentileza, então, vamos iniciar a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para questionar, seja microfone ou no chat também, ok? A Kira será nossa assistente também. Bárbara, fique à vontade também para conduzir. Podemos iniciar. Nós temos o primeiro trabalho chamado Tem extensão na pós-graduação? A experiência do projeto Feira de Trocas como caminho formativo entre a extensão e a pós-graduação, com os autores Caio, Aline, Larissa, Débora e Flávia. Vamos dar início? Eu peço por gentileza que o vídeo que foi compartilhado na plataforma possa ser apresentado agora, ok? Obrigada e boa apresentação. Só uma dúvida, quem vai colocar o vídeo no ar? A Kira, nossa assistente. Ah, beleza. Aham. Obrigada. E aí, no caso, o trabalho que não tem o vídeo, que não foi inserido na plataforma, nós pedimos por gentileza que possa ser apresentado no momento, tudo bem? Compartilhando slide, PDF, o que for melhor. Olá, me chamo Caio e estarei apresentando, o trabalho intitulado Tem extensão na pós-graduação, a experiência do projeto Feira de Trocas como caminho informativo entre a extensão e a pós-graduação. Além de mim, temos como os autores, Aline, Larissa, Débora e Flávia, todos membros, do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Lavras. Diante disso, a gente percebe que a pós-graduação no Brasil privilegia, a pesquisa em detrimento do ensino e da extensão, criando ali uma hierarquia que marginaliza a importância da extensão universitária. Diante disso, a pesquisa acadêmica tem se mantido distante, das questões sociais concretas, reforçando ali a desconexão, da universidade com a comunidade, sendo ali a extensão um caminho, para se reverter essa realidade. Assim, a extensão universitária, busca romper, com essa colonialidade do conhecimento, dessa separação da produção de conhecimento com a comunidade, promovendo diálogos, com saberes plurais e construindo uma formação mais significativa na pós-graduação.
Diante disso, né, o nosso trabalho possui como objetivo, né, caracterizar a construção do projeto de extensão Feira de Trocas, né, da UFLA, discutindo ali a sua contribuição para a formação dos pós-graduandos, né, por meio das lentes da comunidade do saber. Entrando nas discussões teóricas, né, a colonialidade é uma matriz, né, de poder que perpetua as práticas de dominação e exploração, né, desde o processo de colonialismo, né, no contexto brasileiro, né, e seu conhecimento, né, por meio de uma hierarquia racial, né, e epistêmica dentro da sociedade. Então, as universidades, né, foram construídas, né, historicamente pelas elites, e elas perpetuam esses padrões coloniais, e no intuito de estratificar o acesso ao conhecimento, favorecendo ali então a manutenção de privilégios de dominação ideológica. Embora contraditória, as universidades também têm um potencial de desafiar a comunidade do saber, né, através de movimentos sociais e de projetos como a extensão universitária, que possibilita ali, uma formação crítica e democrática, né, e além também de oportunizar, né, a manifestação de conhecimentos, né, diversos no espaço. Diante disso, né, o tripé acadêmico, né, se torna ali como algo essencial, né, para a realização da universidade, e assegurado ali pela Constituição de 88, né, para cumprir a sua função social, né, do papel da universidade. E a extensão universitária, né, como caminho que promove a interação entre a universidade e a sociedade, né, buscando ali o fortalecimento da cidadania, né, e questionando o status quo presente. Então, seria ali uma possibilidade, né, a extensão, é uma ferramenta ali importante para a descolonização do saber, a superação da lógica elitista e eurocêntrica, né, desse processo de separação entre a produção de conhecimento dentro da universidade com a sociedade. Contudo, a literatura expressa os desafios no âmbito da extensão na pós-graduação, né, em que a lógica parte de que a extensão é supervalorizada, né, na pós-graduação, devido ali à ênfase, né, maior na pesquisa e no produtivismo acadêmico, né, o que acarreta no prejuízo, né, aproximação com questões sociais e locais concretas, e ali a construção de conhecimento crítico, né, muitas vezes negados por meio dessa separação com a pós-graduação. Diante disso, né, o artigo é uma pesquisa, né, qualitativa de caráter exploratório e descritiva, né, que utilizou-se do método de autoetnografia, né, que busca elucidar sobre as subjetividades por meio da descrição e análise sistemática de experiências pessoais, que leva à compreensão de um contexto maior. E para isso a gente utilizou de uma coleta com 5 informantes, 4 estudantes da pós-graduação e um docente, né, que estão ali, relatou sua participação no desenvolvimento do projeto Feira de Trocas. Né? Então eles receberam a orientação para contar sobre a sua história no projeto, os seus aspectos importantes, suas experiências, né, tanto aprendizados e desafios, que ali então entregaram, né, por meio dessa autoetnografia, né, a produção de áudios, né, e também um dos informantes solicitou um encontro online para relatar esse processo. Assim, para a análise das informações, né, optou-se pela análise narrativa, né, temática, né, com a finalidade de identificar os temas que permeiam ali as experiências dos participantes. Né. E ali, né, as narrativas foram então analisadas individualmente, lidas e analisadas, né, no segundo momento em conjunto, né, ele buscando reconstruir a construção do projeto da extensão, né, a Feira de Trocas. Diante disso, né, a gente percebe que os relatos, né, apontam que o projeto Feira de Trocas foi, né, iniciado em 2022 com uma proposta de extensão, né, baseada nos princípios da economia solidária e cooperativismo, e também por meio de debates sobre colonialidade e decolonialidade. Ele iniciou-se com estudantes de pós-graduação que optaram, né, por um projeto coletivo, né, que o intuito seria a integração entre a comunidade acadêmica e a externa. Além disso, os relatos expressam, né, que a experiência dos informantes, né, com projetos se destacou, né, nessa busca de lógica de romper com a lógica produtivista e individualista da academia, favorecendo uma abordagem tanto colaborativa e com o âmbito local. Né? Esse processo se destaca devido ao processo da feira se contrapor com a lógica da academia e priorizar apenas os processos de interação de pesquisa, mas também o processo de ensino e de extensão, né, principalmente com aqueles, né, desempenhados por meio de estudantes da pós-graduação. Então, conforme destacado, alguns relatos, né, haviam, né, apontado que o sentimento de incerteza com a feira no início, né, porque se trata ali de uma proposta de ação que abre uma fissura entre a essência da prática comuns da academia com aquela orientada pela comunidade de saber, né, que seria individual e produtivista. Além disso, os relatos narrados apontam que a partir do desenvolvimento da feira possibilitou-se que esse seja um espaço que permite, né, a construção de um conhecimento entre a universidade e a comunidade, né, através de todas as conversas, através de rodas de conversa, atividades culturais e trocas, né, contrapondo ali a lógica estabelecida na separação da universidade com a comunidade.
Além disso, os relatos expressam, né, que o projeto enfrenta desafios com a falta de suporte institucional e a dificuldade de engajar estudantes de graduação devido à lógica, né, que ainda se impera dentro da universidade, né, que mesmo assim busca, né, realizar a sua terceira edição em outubro de 2024. Diante disso, né, a gente percebe, né, que o projeto Feira de Troca, né, promoveu a integração entre ensino e extensão, principalmente por meio dos pós-graduandos, né, tornando-se ali, pelos relatos, uma experiência prática e colaborativa com a comunidade, desafiando ali uma lógica individualista e produtivista do ambiente acadêmico, que seria um processo constituído pela colonialidade do saber. A narrativa expõe, né, que os pós-graduandos permanecem, né, voluntários, né, demonstrando que a atividade proporcionou uma experiência mais leve e prazerosa diante do percurso acadêmico. Muitas vezes esse percurso se dá de forma solitária e sem apoio com os demais colegas, né? E considera-se que o projeto, né, concretiza com uma ruptura com a estrutura tradicional da pós-graduação, né, por permitir pontos entre ensino, pesquisa e extensão, mas também além da experiência, né, que é vista como uma forma de resistência à colonialidade do saber, uma vez que tem o discurso da pós-graduação se basear apenas na parte da teoria, buscando ali apenas a pesquisa como parte dessa prática teóricas. Então, dos limites e potenciais de expansão, reconhece o foco apenas nas narrativas dos criadores do projeto, né, como sugestão e inclusão de perspectivas de outros membros e da comunidade externa, para poder expandir a compreensão sobre os potenciais e limites da FIR. Assim, essas foram as referências utilizadas, né, na escrita do trabalho. E aí, agradeço então a atenção de vocês. Meus parabéns, Caio, a todas as pessoas autoras do trabalho, inicialmente pela escolha da. Perdão, acho que agora estão ouvindo, né? Inicialmente pela escolha da temática, meus parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. Eu fiz a leitura e fui fazendo alguns apontamentos, né? E eu gostaria rapidamente de compartilhar aqui com vocês. E também eu peço por gentileza para que vocês fiquem à vontade para questionar Caio e demais autores e autoras acerca do seu trabalho. Bom, Caio, eu no início do trabalho eu já achei bem interessante quando vocês mencionam que a participação em projetos de extensão contribui para uma educação mais conectada com as realidades da comunidade. E a extensão no ensino superior é mais visualizada, é mais presente na graduação. E vocês apresentam isso no trabalho. Na pós-graduação, eu vejo que não é levado muito a sério, né? E é importante que seja tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Por conectar a universidade, de fato, com os problemas da sociedade, as demandas da sociedade. Aí eu fui fazendo algumas sugestões, né, ao longo do trabalho, como, por exemplo, o que eu senti no artigo me parecia muito um relato de experiência, né, a partir da aplicação de um projeto. Então, quando vocês mencionam sobre autoetnografia, eu tenho lido algumas autoetnografias, eu vejo assim, uma pessoa só, explicando sobre suas experiências. Aí, no caso, são 5 pessoas. Não sei se enquadra em uma autoetnografia. Eu já vi, por exemplo, 2 pessoas, duoetnografia, 3 pessoas, trietnografia. Agora, a autoetnografia voltada para 5 pessoas me pareceu um relato de experiência. Inclusive, pensando em submissão para revista científica, há revistas que possuem um espaço específico para publicar estudos voltados para relato de experiência. Então, me parece muito com um relato de experiência mesmo no formato que foi apresentado. Em relação ao título, aí já iniciando desde o título, eu observei a necessidade de alinhar mais título com objetivo, inserir um problema de pesquisa, de forma que fique tudo bem alinhado. Então, por exemplo, no título fala-se em experiência, mas no objetivo fala-se em características do projeto. Então, percebe que não está alinhado? Tem que estar alinhado. Ou é experiência ou é característica. A introdução
eu também senti a necessidade de um aprofundamento maior, também citando estudos mais contemporâneos. Então, o que os estudos atuais dizem a respeito disso, né? Há estudos anteriores sobre extensão na pós-graduação, sobre essa demanda ou não. Então, acho que é importante. Além do problema de pesquisa que eu tinha mencionado, às vezes o estudo ele não apresenta assim questão-problema, mas uma pergunta, uma questão norteadora também, que vai nortear o desenvolvimento da pesquisa, né? Que vai dar esse suporte também para quem lê, para entender também o desenho da pesquisa. Também senti a necessidade dessa conexão entre os parágrafos. Quando você termina um parágrafo, que ele já possa estar conectado com o próximo parágrafo, isso ao longo do estudo. Outra questão importante é que, mesmo que seja, exemplo, uma alta etnografia, eu passei recentemente por essa situação, eu escrevi uma alta etnografia, eu enviei para a revista e a revista questionou: passou pelo comitê de ética? E aí fica uma pergunta para vocês: esse trabalho passou pelo comitê de ética ou não? Fica aqui a minha pergunta. Pensando em uma submissão futura para uma revista, porque pode sim a revista questionar se passou ou não, sabe? Eu não sei se a gente passa para todo mundo que tiver algum comentário e Caio responde depois. Eu acho que agiliza. Lucas, quer falar alguma Perfeito. coisa? Não, eu não tenho. É porque a gente já discutiu ontem, né? Esse trabalho na sessão Sapiens, né? Para quem não estava presente. Eu só ia comentar, então, já pegar o gancho da questão do comitê de ética. A gente está numa discussão no Brasil sobre isso. Eu acho que em algum dado momento a gente vai ter que aprofundar essa questão, né? O comitê de ética atual ele está sendo pautado pelo Conselho Nacional de Saúde, o CNS, né? O CNS criou uma resolução, agora não lembro o nome da resolução, dizendo que tudo que envolve seres humanos, inclusive das ciências sociais aplicadas, tem que passar por um comitê de ética. Só que, legalmente falando, o Conselho Nacional de Saúde, por força de lei, só tem força para legislar sobre cursos da área da saúde. Então, tem um limbo jurídico que está rolando atualmente. Porque assim, ó, então qual é o comitê de ética se não é o comitê de ética do Conselho Nacional de Saúde, sabe? Então fica essa coisa meio. E eu acho que a gente das ciências sociais aplicadas, a gente está sendo levado a reboque, né, nessa discussão, ao invés de conseguir tomar ela em mãos, assim. E aí a gente tá meio perdido. E é uma coisa assim, essa discussão, ela volta, enfim, ela fica retornando, né? Porque assim, as pessoas ficam, tá, mas tem que mandar para o comitê de ética, não tem que mandar para o comitê de ética, e às vezes realmente eventualmente uma publicação pede, aí o cara diz, tá, mas aqui na instituição não tem essa indicação, e aí a gente está nessa coisa meio perdida. Eu espero que um dia a gente consiga produzir essa discussão, mas eu só queria apontar que a gente de fato está nesse limbo legal, jurídico, né, que, enfim, eu acho que a gente tem que aprofundar em algum dado momento. Só para socializar com vocês, esse artigo que eu escrevi, autoetnográfico, eu enviei para um journal. Então foi para fora. E fora do Brasil, eles também questionam já sobre essa questão ética. Eles solicitam o número do parecer. Então, eu percebo também que isso não é só nacional, mas agora se tornou uma demanda internacional. Então, fora também já questionam. Ó, mas passou ou não? Eles pedem, solicitam os elementos éticos também que seja compartilhado. No meu caso, passou. Eu já tinha enviado para o comitê de ética, tinha o parecer, enfim. Sim, Mas é algo só para socializar mesmo com vocês. claro, claro. Mas a única questão que eu quis apontar é para qual comitê de ética se manda. Ah, sim. A gente tem esse problema muito sério aqui. Uhum, sim. Eu queria só finalizar rapidamente. Em resultados e discussões, Caio, eu recomendo a criação de um subitem sobre a universidade que queremos, ou, por exemplo, a universidade que esperançamos. Eu achei muito interessante, gostei muito da escrita de vocês, das provocações que vocês fizeram, das reflexões críticas sobre a universidade, como ela está, né, e como ela deveria ser.
uma universidade mais humana, né? Menos elitizada, uma universidade que inclua de fato a diversidade e as demandas da sociedade. Então, eu acredito que caberia também, antes de finalizar, antes das considerações finais, um subitem sobre a universidade que esperançamos, com base no suporte teórico que vocês utilizaram da a decolonialidade do saber, né? Trazendo na perspectiva de vocês, a partir do aprendizado com o estudo, né? O que foi extraído com essa experiência, o que vocês têm de esperança aí para uma universidade num futuro breve, ok? Meus parabéns. Eu não sei se os demais presentes querem fazer também comentários. Eu gostaria, Bárbara, eu não estou achando a mãozinha que atualizou o Zoom antes de eu começar a sessão, eu não estou achando. Bom dia a todos novamente. Foi interessante essa questão que a Ju colocou da autobiografia, porque eu tive a mesma sensação. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, né? Qual tinha sido o desafio de se escrever algo com este nome por 5 pessoas? Mas aí ela já esclareceu e realmente seja melhor vocês darem um outro contorno, porque você procura elementos da autobiografia e não acha, né? Aquela coisa da primeira pessoa, aquela narrativa mais envolvente e a gente não acha. Então, realmente, talvez seja melhor enquadrar de outra forma. Sobre o comitê de ética, eu queria também trazer uma cereja aí para o bolo, que foi uma coisa também que me ocorreu aqui na Universidade Federal de Sergipe, onde eu sou lotada. A gente foi chamada para se atualizar das novas regras de avaliação dos projetos de extensão. E aí, quando a Pró-Reitoria de Extensão fez toda a descrição, caiu a ficha, isso vai ter que passar pelo comitê de ética. Agora, a extensão também, a depender dos critérios que se tome, né? Ela também vai ter que passar pelo comitê de ética. Então, eu queria adicionar aí uma pimenta, além do qual comitê de ética, a pesquisa e talvez agora a extensão. Então, como a gente lidar com essas questões, né? O professor Lucas colocou uma coisa que eu não tinha me atentado. Aqui, a gente está em fase já de instalação de um comitê de ética das humanidades, que nós estamos chamando, né? Que é para as ciências sociais e aplicadas. Mas ainda sobre o guarda-chuva do CEP Nacional, que é da saúde. É ele que comanda ainda, né? Então, eu vou até me inteirar dessa fragilidade jurídica aí, né, que o professor comentou, porque nós estávamos comemorando termos um CEP local agora que daria conta das humanidades. Mas, fazendo esses comentários, eu queria fazer uma pergunta pro Caio. Considerando, né, Caio, a premissa que vocês assumiram dos desafios de se fazer extensão na pós-graduação, e eu concordo com isso, então eu fiz a leitura procurando, assim, elementos, como eu posso planejar, como eu posso executar essas atividades. Eu sempre fico nessa curiosidade. Como alguém conseguiu fazer para conseguir também pensar? E conseguir pegar alguns elementos, alguns insights, mas senti falta de outros, porque eu acredito que numa contação de história sempre tem a face oculta, existe a história oculta. E aí eu queria saber se nesse organizar dessa feira, que já aconteceram algumas vezes, o que não foi relatado aí no trabalho, que você ainda acha que vale a pena compartilhar aqui com a gente, para que a gente pense, né, em como planejar uma atividade de extensão na pós-graduação. Sempre tem uma coisinha que fica de fora, eu gosto disso. Posso. Pode, Caio. Bom, bom dia, obrigado pelas considerações, né, a todos, a Ju, Manuela. Então, a gente tava, é que na verdade não é o fruto de uma pesquisa, né, de mestrado, doutorado, né? Seria ali mais uma indagação nossa do projeto da feira de trocas, né? Então, a autoetnografia ele seria ali um caminho mais viável que a gente, falando já dos procedimentos metodológicos, né? Já seria ali um percurso metodológico mais viável de coleta de dados, né? Que a gente achou.
pudesse, né, não passar pelo comitê de ética, né, porque a gente consultou que é no nosso comitê aqui da UFLA, né, ele é composto por alguns membros, né, de diversos departamentos. E a gente consultou o nosso representante e aí ele achou que não caberia, né, e aí por isso que a gente também não precisou passar, porque seria ali um relato, né, a questão norteadora seria apenas um relato da pessoa sobre a sua experiência na feira de troca, né, e ele contando uma história. Então acho que ah, mas, claro, entendo que o comitê de ética tem que, né, tem essa premissa de passar por todas as avaliações sobre, com pessoas, seres humanos, né, independente da sua finalidade, né, mas só que a gente achou mais seguro, né, como que é um trabalho para um congresso, não para a revista por enquanto, né, de encaixar, de não precisar, porque a gente estaria também caminhando no contratempo, né, porque o comitê de ética demora bastante tempo de um retorno, e aí esse retorno para a gente um pouco prejudicial. Então, a etnografia, assim, na concepção dos autores que a gente segurou na mão e veio para o trabalho, permitia para mais pessoas, né? E seria ali uma forma de relato de mais narrativos, né? E não apenas de uma, né? Então, o nosso entendimento foi a partir dessa interpretação do autor. Então, mas, assim, compreendo, né, que agora eu entendi por quê, né? De auto e, enfim, de outras etnografias, né? E aí a gente propõe, então, levar o grupo, né, assim, as demais autoras, né, e a gente rever, então, da parte metodológica, né? Sobre a questão dos estudos atuais, a gente até está conversando, né, com o Lucas e com a Bárbara, né, que achei uma dificuldade, né, a gente tentar relacionar ali, os trabalhos que tentar relacionar pós-graduação e extensão, né, muitos são mais focados em áreas específicas, né, de áreas que não convergem muito com a administração, né, quando a gente fez o levantamento, né, foram poucos. E aí os professores até me passaram alguns autores, né, que vão ali ajudar nessa conversa. Então, acho que vai ser uma questão também da gente rever, né? Realmente não tem questão de problema, porque a gente só queria mesmo fazer um processo de como a feira de troca, né? Como uma organização permite, né? Essa interlocução entre a extensão e pós-graduação, né? E aí, por isso que a gente colocou experiências em vez de características, porque para a gente é muito mais fácil esses que foram fundadores contarem para a gente o que tem de experiência, né, nas suas narrativas, né? E agradeço, né, que ali, né, para ter um sub-item, né, da universidade que queremos, né, porque é um dilema, né, que ali dentro da colonialidade pensar, né, dentro de uma universidade, né, que foi construída historicamente, né, então a gente pensar esse olhar, né, de outro sobre a universidade também é essencial, então prometo ali inserir isso logo, né, na construção do trabalho futuro, né. Os desafios, né, da pós-graduação, né, e ali de outras características que foram ocultas, né, Manuela, para poder dizer, né, eu acho que o que está dando certo, né, na feira é porque ela foi proposta por pessoas da pós. E aí, e acho que também por conta dessa interlocução que a gente tem na nossa pós, que é uma pós muito voltada ao mercado, assim, né, muito gerencial. E aí pessoas da nossa linha, né, pensar essa alternativa de como estar próxima com a sociedade, porque o nosso campus é muito afastado da cidade, então essa interlocução seria ali essencial. Então, acho que o que está oculto ali, né, da organização da feira, acho que seria essa indagação assim de pessoas, né, que tem um alinhamento de pensamentos né, dessa pensar a universidade com a sociedade, né, que é muito restrito dentro do nosso programa, né, e falando do nosso programa como como um reprodutor dessa lógica, né. Então eu acho que era isso assim, acho que vai mais do questionamento, porque também a gente cai num dilema, né, que o pessoal da pós, principalmente mestrandos, né, tem muita coisa para conta e pouco tempo, né, e aí a pós-graduação, a extensão, ela seria mais um apêndice, mais um cargo a se trabalha mais, né, e aí seria ali muito mais doutorandos, né, participando, né, porque teria ali, né, em torno de 4 anos, né, para fazer. Então, é isso, assim, tá bom?
Eu não tenho muito a acrescentar, pessoal, porque ontem estava na sessão Sapiens também com o Caio, né? Então, enfim, agradecer as contribuições e as discussões que surgiram hoje. E aí, pelo tempo, vamos seguir para o próximo. No final, a gente também pode conversar sobre os trabalhos ao mesmo tempo. Tá? O próximo é o Lucas, eu e Tiago, somos os autores. Aí, Lucas que vai fazer a apresentação agora ao vivo. Lucas, veja se você consegue projetar os slides, senão eu projeto Isso, daqui. eu vou tentar compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio. Para piorar, eu estou no celular, mas vamos lá que vai dar certo. Tá. Só um minuto. Eu tô clicando aqui nas coisas, tá, pessoal? Eu peço desculpas. Principalmente eu peço desculpas porque às 9 da manhã eu não sei nem quem eu sou. Então eu tô fazendo o meu melhor aqui nessa. Tá, ele tá dizendo que eu tenho que dar permissão. Peraí. Tá aparecendo minha tela? Tá sim. Sim. Opa, então temos algum sucesso aqui. Tá. Apresentar. Aparece o slide? O primeiro slide deve estar aparecendo agora? Sim. Sim, Sim. tá ótimo. Pode Beleza. prosseguir. Bom, então tá. Bom dia, pessoal. O nosso artigo, ele se chama O Samaritano Corporativo, é possível institucionalizar o amor ao próximo nas organizações, né? Então, os autores sou eu, que sou professor aqui na Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Administração, a Bárbara, que está aqui conosco, né, que é professora na Federal de Pernambuco, e o Tiago, que é professor na Estadual de Pernambuco. Esse artigo, ele entra um pouco nessa discussão que a gente estava tendo agora sobre ética, sobre a questão da ética e tal, mas eu acho que depois essas correlações a gente pode fazer no momento secundário. Agora eu vou apresentar o que de fato está ali. Bom, esse ensaio ele é uma resposta a um artigo publicado por Zwanck, Dill e Goldwilder, que foi publicado no Journal of Business Ethics, né, que é uma revista bem prestigiada da área da ética, especialmente organizacional. Então, nesse artigo, eles argumentam que pela existência de um bom samaritano corporativo, né? Então, a gente está respondendo aqui ao artigo deles, argumentando de uma forma resumida, né, de que a proposição deles é um contradictio in adjectio, né, um bom português, uma contradição em termos, né. Então a ideia deles é de que ou poderia existir, ou que deveria ser incentivado um samaritano corporativo que seria um administrador que age com justiça a partir de uma motivação deontica, né, não uma motivação legal ou de regras, né, mas uma motivação deontica, né, por meio de uma virtude moral, né. E aí, para a gente contrapor essa ideia, a gente se utiliza da própria parábola, né? Porque afinal de contas ele está citando isso, né? A gente utiliza o Ivan Illich, a gente utiliza a discussão sobre os tipos de racionalidade no Guerreiro Ramos, que inclusive ele pega, principalmente nos conceitos de displacement e misplacement do Donald Schoen, né? Peraí. Tá. Então, para falar da nossa crítica, acho que a gente precisa começar falando então dos argumentos dos autores que a gente está respondendo. Então, o argumento apresentado pelo Zwanck et al. Remete a uma apropriação das virtudes morais de seus funcionários como se a virtude fosse da organização. A ideia apresentada pelos autores trata uma ideia de um bom samaritano corporativo como um indivíduo, né, mas remete suas ações à organização, como se o empregado, né, ali o administrador no caso,
mesmo que atuando em nome da organização, em um ato voluntarista individual, pudesse estar amparado pela estrutura organizacional, né? Ou de outra forma, que um funcionário que pudesse agir pensando no bem de outras pessoas e continuar podendo decidir na estrutura assim, ele pode, a ideia é deles, né, de que um funcionário pudesse agir pelo bem, mas continuar trabalhando nesse bem dentro da estrutura organizacional, mesmo que esse bem moral, né, gere resultados financeiros que não sejam satisfatórios para a organização, né? O que me parece assim um tanto ingênuo, né? Então, os autores, né, os Wonka et al., eles pretendem explicar o comportamento positivo, o iluminado, né, desses bons samaritanos corporativos, em oposição a uma coisa que é muito discutida na ética e na administração, que é, mas assim, é o lado obscuro dos administradores, né, que geralmente é tratado como uma ideia de um comportamento disfuncional, alguma coisa assim, né? Então, os autores propõem a ideia de que samaritanos corporativos seriam antônimos, né, seriam opostos àquela ideia que volta e meia a gente vê nos artigos científicos de psicopatas corporativos, né? Então, esse último, né, os psicopatas corporativos sendo termo adotado muito frequentemente, né? Bom, então a ideia é que esse bom samaritano é aquele que apesar das expectativas, né, ele age de acordo com a sua consciência moral. Então a ideia é, mesmo que seja mais lucrativo a empresa fazer X, ele entende que ele tem uma responsabilidade, um imperativo categórico, e que nesse imperativo categórico ele precisa então trabalhar numa outra concepção. Aí a primeira coisa que a gente trabalha é então retomando a ideia da boa nova cristã, né, boa nova de Jesus, sei lá como chamar, que é dentro de um ponto de vista secular, né? A gente não está aqui discutindo religião. Mas o que seria esse bom samaritano originalmente, né? A ideia do bom samaritano é a constituição de um novo ethos, né? Que ele é promovido a partir, então, ali, sei lá, de Jesus e da cristandade inicial, né? Só que tem uma coisa que é interessante, que o Willett ele faz essa reflexão, de que a grande novidade não é fazer o bem. Fazer o bem é uma coisa que tem em todas as religiões, fazer o bem está em todas as éticas. O que tem de novidade, de fato, na ideia de bom samaritano, é de que o bom samaritano da parábola lá do Lucas, o Lucas que não sou eu, o Lucas que era o discípulo, a grande novidade é que ele está escolhendo ali o que é o vizinho, né? Porque até então o ethos, pelo menos de todas as sociedades ocidentalizadas ou ocidentais, era baseado de fazer o bem para os xenoi, né, os nossos, né, o vizinho que é aquilo que a gente entende como o mesmo ethos que a gente, mas a gente não tem a obrigação de fazer esse bem para os barbaroi, né, para os estrangeiros, os forasteiros, etc e tal. E o bom samaritano, ele rompe com isso, originalmente, porque ele está fazendo, de fato, o bom samaritano seria o Elite faz a comparação com os palestinos e israelenses hoje, né? E o bom samaritano seria como se fosse um palestino que estivesse andando numa estrada e vê um israelense, que é um inimigo, que é um cara que tem uma rivalidade histórica ali, etc e tal, e ele, apesar da moral instituída naquele momento ser de que ele não precisa ajudar aquele cara, porque afinal de contas é um barbarói, né, é um estrangeiro, ele vai lá e ajuda, porque ele escolhe naquele momento de que ele é de fato o vizinho, né? Bom, seguindo a gente utiliza os conceitos de racionalidade instrumental e substantiva nas organizações, né? Então a gente utiliza o Guerreiro Ramos, né, aquela velha discussão, né? A racionalidade instrumental é aquela que busca eficiência entre meios e fins, que é típica das organizações. A racionalidade substantiva é que está ligada à ética, né, e ao nosso pensamento de valores, né, inclusive o nosso pensamento de quem é o nosso vizinho, né, quem é o nosso, enfim, tem um outro termo também que se usa agora de manhã, é complicado, não, enfim. E aí o Guerreiro Ramos argumenta que a racionalidade instrumental é o que tem prevalecido nas organizações, porque em última análise as organizações que buscam resultados econômicos, elas têm um objetivo claro, que é trazer esse resultado, e inclusive a gente pode pegar autores como Friedman, né, esse pessoal de neoclássico mais moderno, que eles vão dizer assim, ó, a melhor responsabilidade social que uma empresa pode ter é dar lucro, porque ela vai manter emprego, porque ela vai manter, né, etc e tal.
E embora isso seja um pouco sádico, isso é real, né? A empresa, em última análise, está se importando com o lucro, né? A gente talvez seja um pouco ingênuo pensando o contrário, né? Então aí a questão é se a gente poderiam existir corporações baseadas numa racionalidade substantiva, né? Uma questão que o Guerreiro Ramos se depara. E a resposta para isso é que, obviamente, não. Pode existir outros tipos de organização baseada em racionalidade substantiva, né? Grupo de amigos, organizações comunitárias, mas não corporações. E aí, só para fechar, a gente, assim, a discussão ela tem não dá muito tempo para fechar, né? Mas vamos lá. A ideia aqui é que o conceito de bom samaritano foi misplaced, porque ele foi misplaced de uma lógica substantiva de eu poder discutir quem é que é o meu vizinho, quem é meu próximo, né? Para uma lógica instrumental, né? De forma que o processo que a gente utiliza linguisticamente de displacement dos conceitos acaba virando um misplacement usando os termos do Notion, que depois o Guerreiro Ramos vai se utilizar. E aí, só para finalizar, em última análise, o bom samaritano, o conceito de bom samaritano, ele diz respeito a um anti-Eichmann. Ele diz respeito a uma pessoa que faz a coisa certa, mesmo que para isso esteja indo contrário às regras da organização, né? Mesmo que para isso ele esteja peitando a moral local, aquilo que se espera que ele faça, né? Que não me parece uma coisa compatível com uma ideia de bom samaritano corporativo, né? Então aqui a gente está tentando fazer uma proposição de uma resposta para esse artigo do Zwanck et al. Eu não sei se pronuncia Zwanck até hoje, mas enfim, é isso daí. Muito obrigado. Bem, pessoal, a gente queria então agora ouvir vocês, né? Então, quem gostaria de fazer comentários, perguntas, estamos à disposição. Eu Só, gostaria. Perdão. desculpa, só antes de a gente seguir aí, eu parei de compartilhar a tela. Parou, Tá, parou. beleza. Tá aparecendo Obrigado, você obrigado. de novo. Seguimos então. Aqui eu gostaria, inicialmente, meus parabéns, professor Lucas, professora Bárbara, pelo desenvolvimento do estudo. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entender o estudo, mas é porque eu sou mais empírica, então, da responsabilidade social. Então, é mais questionário, mais entrevistas, enfim. Aí eu fiquei assim, a primeira dúvida, né? Eu vou fazer algumas perguntas. É uma resenha crítica da obra de Zilwang et al., ou é um ensaio teórico? Essa foi a minha primeira dúvida, porque foi muito falado sobre esse conceito que foi criado recentemente, em 2024, por Zilwang et al. A minha segunda questão é, considerando que o conceito samaritano corporativo foi criado no estudo de 2024, quais foram as motivações dos autores para desenvolver este estudo acerca de um conceito criado tão recentemente? Terceira pergunta: existem estudos anteriores que já criticaram esse conceito ou não, né? Embora seja algo muito recente. Eu fiquei assim, eu achei diferente, meus parabéns, em relação a essa estrutura de trazer também citação da Bíblia para um estudo científico. É a primeira vez, confesso, que eu leio algo, né, sobre. Na introdução, eu senti falta quando vocês apresentam o autores, mas não fazem citação deles. Então eu fiquei pensando, qual que é essa obra, né? Então tem aqui, por exemplo, foi citado Guerreiro Ramos, Donald Shawn, mas não foi citado a obra deles. Então eu fiquei pensando, qual que é essa obra que vocês estão citando aqui, mas nós não temos como consultá-la? Também a questão, agora eu falo como uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, eu tive muita dificuldade na leitura quando há um parágrafo de 18 linhas e na sequência um parágrafo bem pequeno. Por exemplo, tem um parágrafo com uma linha apenas. Aí eu fiquei pensando, sabe o que seria interessante um padrão, talvez de 5 a 8 linhas, na perspectiva de quem lê, né? Porque às vezes, quando você está escrevendo, faz sentido, mas a pessoa que lê o artigo
às vezes não. Então a leitura fica um pouco mais densa, sabe? Bom, mas foi isso mesmo. Essa era a minha sugestão e essas são as minhas perguntas. Meus parabéns. Obrigada, Ju. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria, eu sei que eu sou só assessora de área, mas como eu estou assistindo, esse tema é muito caro porque é o que eu vou estudar na minha tese. Eu estudo hospitalidade. Eu não sei se estão conseguindo ouvir direito, tá dando para ouvir? Eu estou aqui na sala, tá? E eu estudo hospitalidade da vertente sociológica, então a gente trabalha, eu quero trabalhar isso nas organizações. Um dos autores que eu uso, basilares na minha tese, é o Jacques Derrida, que ele justamente pressupõe essa hospitalidade incondicional, que é baseada nessa questão do bem e receber, no sentido quase de fato religioso. Foi o que eu estudei na minha dissertação, também coloquei referências bíblicas, como a Ju coloca, eu também coloquei na minha dissertação. Eu queria saber, um estudo desse novo, qual o diálogo que vocês interpretam com esse Derrida, que ele fala justamente sobre esse acolhimento incondicional e esse dar sem esperar nada em troca, em contrapartida com outro autor que acho que deve ser conhecido de vocês também, que é o Marcel Mauss, que ele fala da pirâmide da dádiva, que é o dar, receber e retribuir. Então, em qual momento essa retribuição aparece? Qual que é a contrapartida? Ele não espera nada em troca? Só porque eu quero usar isso como base da minha tese. Então, já quero contar para vocês que eu estou completamente apaixonado por esse trabalho. Eu também Obrigada, gostaria de. Pode falar, Maria. Ô, Bárbara, desculpe. É, eu senti um pouco de algumas sensações da Ju também, assim, né? Não só as citações bíblicas, mas como a argumentação é sustentada, a argumentação do texto é sustentada nesta premissa, né? Que tem origem religiosa. Eu fiquei também, assim, confrontada e eu gosto também das coisas que me balançam. Eu fiquei pensando só duas coisas, também queria colocar aqui para vocês, de repente, de uma outra forma, a pergunta que a Ju fez. Já não tem trabalhos anteriores e tal? Se não tem nessa perspectiva do bom samaritano, não teria em outras perspectivas dessa relação entre o que as organizações se apropriam ou não do indivíduo, como aprendizagem, já tem a teoria da aprendizagem, esse dilema da aprendizagem organizacional e individual, o que é de quem, da competência, né? Também já tem uma literatura boa no nosso campo, da competência organizacional, da competência gerencial. Então, no mínimo, eu senti falta disso, né? De outras problemáticas que já existem no campo dessa relação entre o que é da organização, o que é do indivíduo e o que é possível de misturar, né? Mas também sendo mais pontual, depois que eu li umas 2 vezes o texto, lá no finalzinho, aí eu fiquei me perguntando uma coisa: vocês falam nas considerações finais que, e aí vocês também podem me corrigir, que a definição do bom samaritano seriam de funcionários em cargos decisórios de uma organização, né? Aí eu já botei para cima mesmo. Então, nós estamos falando só do nível estratégico. Eu entendo também que as organizações e as decisões são feitas em vários níveis, né? Feito pelas pessoas que realmente. E aí, como a gente faria essa análise de vocês em outros níveis, né? Os operacionais, os intermediários, as gerências intermediárias hoje a gente já consegue reconhecer como um grande papel nas organizações. Então, como a gente faria essa discussão em outros níveis que não somente o estratégico? Obrigada pelo desconforto. Só aproveitando, e aí é mais uma curiosidade minha, né? Assim, após a leitura, né? Parabéns, né, Bárbara e Lucas, pelo trabalho. E eu queria ver mais, vai mais mesmo nesse sentido que a Manuela apontou no final, né? É de como, assim, como vocês estão pensando em usar essa lente, né, que vocês colocaram no trabalho para analisar uma organização, assim, para futuros trabalhos, vocês estão pensando já em algo de olhar
questão da raça, desse bom samaritano, né, nesse conflito. Aí, só uma curiosidade mesmo. Posso? Me autorizam? Sim, por Tá. favor. Eu acho que tem várias perguntas que elas caminham meio parecidas. Eu acho que eu vou separar uma questão para Beatriz depois, mas antes eu acho que tem um bolo de perguntas que ela mais ou menos lidam com coisas semelhantes, né? Começar só uma questão da Ju ali, que ela perguntou se é um ensaio ou se é uma resenha. É um ensaio, tá? E o motivo pelo qual ele é um ensaio é porque tem um argumento que lida não só com uma resposta, mas uma resposta para não só uma resposta para o artigo, mas uma resposta para o campo, né? E aí tem a ver com uma outra questão que acho que a Manuela trouxe também, que é a questão de que isso dialoga com um problema mais amplo, que inclusive tem a ver com a nossa discussão sobre o comitê de ética, sobre a ideia de institucionalizar a ética. Então, em última análise, o que a gente está dizendo, porque já tem inúmeros trabalhos que tratam disso, da ideia de que institucionalizar a ética é uma contradição em termos, porque a ética é algo não institucionalizável por definição, né? Quer dizer, tu não tem como criar um manual de ética, né? O manual de ética, na verdade, ele é um manual de boas condutas, ele não é um manual de ética, é um manual de qualquer outra coisa, né? Ele é um manual, é a criação de regras, etc e tal, mas não é um manual de ética, né? Aqui nesse artigo do Zhuang et al., o que me parece claro é que eles estão tentando salvar a lógica de institucionalizar a ética por meio desse conceito do bom samaritano. E aí a gente está basicamente batendo nisso para dizer assim, olha, não adianta pegar a Bíblia para salvar esse conceito, não tem jeito. O que me leva a uma outra questão de que vocês comentaram da questão da Bíblia, né? E, assim, eu acho que não é o caso da Bárbara e do Thiago. Eu sou ateu, por exemplo, tá? Não, a minha questão aqui não é que eu quero trazer uma discussão religiosa para o campo, não é nada disso. A minha questão simplesmente é de que o conceito de bom samaritano ele tem uma trajetória, ele tem uma conceituação, né? Ele tem um sentido que ele é documentado na Bíblia, né? Ele é documentado por meio da religião cristã, né? E aí me parece que nesse momento de capitalismo tardio que a gente vive, né, tem uma tentativa de tentar apropriar qualquer conceito religioso, qualquer conceito que lide em questão de ética para tentar legitimar as maiores barbaridades que as organizações podem fazer e dizer que, sei lá, que de alguma forma tem uma questão ética por trás. Então, enfim, a Bíblia ela entra como documentação, ela entra como referencial teórico esse debate, né? A Ju comentou da questão dos parágrafos. Eu não tinha me dado conta. Muito obrigado. Eu acho que quando a gente for a ideia depois é mandar isso para publicação, né? A gente vai se atentar para isso, que realmente é uma coisa que eu nunca tinha me ligado, mas foi uma boa. Eu queria comentar a questão do Mose e do Derrida. O Derrida, né, que a Beatriz trouxe. O Derrida eu tenho mais dúvidas, tá? Assim, ó, tu fala da questão da hospitalidade incondicional, né? A lógica da hospitalidade incondicional, ela não é exatamente aquilo que... Porque assim, ó, vou tentar pegar o contrário, né? Qual é que é a lógica do bom samaritano no sentido documentado, né? A lógica do bom samaritano é o cara que responde o seu chamado, né? Jesus fala e tal, fazendo aquilo que ele sente que ele deve fazer, né? A despeito das regras, a despeito da moral, a despeito assim, ó, a moral diz, ó, tu tem que matar aquele hebreu lá. E o cara diz, não, mas eu sinto que eu, na verdade, eu não devia matar, eu devia ajudar o cara, então, né? E aí tem toda uma interpretação teológica que depois vem disso, que o primeiro conceito de pecado, por exemplo, historicamente, ele tem a ver com a ideia do pecado de ser aqui, quando tu não responde ao teu chamado interno. Depois o pecado vira outra coisa, e hoje em dia a gente lida com o pecado como se fosse uma coisa institucional e tal, né? Enfim. Mas a primeira ideia de pecado era isso, assim, pô, eu senti o chamado de ajudar o cara ali, um enfermo, não sei o que, e eu disse, não vou ajudar e foda-se, né? Isso era o pecado. Então o pecado era uma coisa interna para os primeiros cristãos. Então talvez nesse sentido tenha alguma coisa a ver com o Derrida. Tá? Mas assim, ó, eu não sei, tá? Eu não sei. Agora tem tudo a ver com moça, não tenho dúvida.
Eu acho que é dádiva e eu acho que isso, inclusive, tem uma lógica meio até subversiva, né? Porque todo o processo de modernidade e do capitalismo é uma lógica de institucionalização da moral. E essa institucionalização da moral, ela passa por um processo que é o de transformação da dádiva em dívida, né? Então, ao invés de tu fazer alguma coisa porque tu sente que é certo, tu faz aquilo dentro de uma racionalidade instrumental, né? Quer dizer, eu faço isso porque de alguma forma eu vou receber alguma coisa de volta, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem tudo a ver com a discussão do Moça. E se tu for trabalhar com Moça, assim, eu acho que uma coisa muito bacana de lidar é o David Graeber. Não sei se tu já viu ele, assim, eu acho um cara muito bacana. Morreu recentemente, né, no meio da pandemia por causas misteriosas, né? Enfim. Tá. Depois a Manuela trouxe a questão dos níveis. Ali eu acho que houve a questão dos níveis, né? Ela comentou então de que a proposição seria de trabalhar em nível estratégico. Mas essa é a proposição que a gente está criticando, tá, Manuela? Não é a nossa proposição. A nossa proposição é de que isso não é possível. A nossa proposição é de que, organizacionalmente falando, a ideia de um bom samaritano é uma contradição em termos, né? Tu pode ser um bom samaritano enquanto indivíduo, não enquanto ser organizacional. Enquanto ser organizacional, tu é uma pessoa que tu tá no teu trabalho, né? E... agora esqueci o que o Caio tinha comentado. Desculpa, Caio. Qual é que era a questão? É como vocês vão, a partir dessa lei, como vocês, assim, para futuros trabalhos, vocês pretendem olhar alguma organização, assim, para futuros trabalhos? Ah, tá, sim, lembrei. Tu tinha, de novo, eu acho que isso está no começo que eu tinha falado. Sim, o, é que eu acho que essa discussão ela volta à tona o tempo todo. E aí a galera que fica tentando capturar as energias só fechar a frase aqui, eu já passo aí para não ficar monopolizando. Então a galera que fica tentando capturar as energias críticas em proveito de uma institucionalidade capitalista fica o tempo inteiro tentando dar uns conceitos novos e bonitos para criar novos manuais de ética e tal. A gente tem que ficar lembrando que isso é uma palhaçada. Tá, muito obrigado, pessoal. Vamos passar adiante. Pessoal, vocês têm mais algum comentário? Eu posso colocar o próximo vídeo. Pode colocar. Olá, bom dia. Eu sou Manuela Ramos, estou aqui hoje para apresentar o trabalho Organize Contradições Cotidianas no Campo dos Estudos Organizacionais, um estudo da Associação de Mulheres Rendeira. Esse estudo ele é fruto da dissertação de mestrado da discente Flávia Oliveira, agora egressa, do Programa de Administração em Sergipe. Como considerações iniciais, eu destaco a importância que o artesanato do Sergipe, especificamente a renda irlandesa, reconhecida como patrimônio imaterial e por possuir o selo de identidade geográfica. E como premissas desse estudo, há uma forma de entender as organizações. Entender as organizações como algo dinâmico e fluido, formado pelos seus processos e práticas. Práticas essas não consideradas estáticas nem fixas. O objetivo geral é compreender como as DEREM se organiza como resultado de práticas e de processos. Como fundamentação teórica, foram escolhidos 3 recortes. Primeiro, há um questionamento sobre a abordagem tradicional da administração e sua limitação, aquela abordagem que a gente pode identificar como um paradigma mais positivista, mais funcionalista, aonde a organização é vista como uma ideia de estabilidade, de rotina e ordem, como estrutura e pessoas que devem contribuir para o aumento simplesmente da eficiência e da eficácia.
Em contraponto a isso, adota-se o conceito de organize e a corrente teórica das práticas organizacionais, para entender que as organizações elas são dinâmicas, elas se constituem no seu dia a dia, no seu ato de fazer, de sentir e de agir. E como um recorte desse grande grupo teórico, elegeu-se lentes para analisar o próprio organize e suas práticas, agente e ator e os arranjos materiais. Então, essa fundamentação teórica foi um esforço da discente em fazer uma síntese, e aqui estão os conceitos e as suas definições constitutivas que a gente pode conversar pessoalmente durante a apresentação. Como procedimento metodológico, esse estudo ele foi de uma abordagem qualitativa, ligada ao paradigma da interpretação. Utilizou-se como estratégia de pesquisa a história oral, com recurso da pesquisa biográfica, como técnica de coleta de dados, observação, entrevista em profundidade e anotações em diário de campo. A técnica de análise foi de conteúdo, seguindo as orientações de Bardan. Um grande dilema que a discente teve nesse momento da pesquisa foi sobre a realização da entrevista remota ou presencial, porque havia algumas restrições de pandemia e o público-alvo exigia, né, cuidado. Então, a aluna teve essa limitação, porém optou pela entrevista presencial. Os critérios de seleção para os participantes da pesquisa foi ser rendeira ou associada e atuar na renda irlandesa por no mínimo 3 anos, por entender que essa continuidade, por não ser um ponto fixo e estático na organização. Foi possível entrevistar 3 mulheres nas respectivas datas, gerando essa duração de entrevista de dados, de corpus empírico, e devidamente analisados na sequência. Então, com relação ao tratamento de dados, o que é que eu posso destacar aqui? Que a discente optou por não eleger categorias de análise a priori, né? Ela decidiu que essas categorias realmente emergiriam do campo, como vocês vão observar, resguardando aquelas lentes teóricas lá, do arranjo, do agente e das práticas. Então, vamos lá para os principais resultados. Então, a discente teve o objetivo de identificar quais eram os arranjos e os agentes, arranjos materiais e os agentes e suas relações no processo de organize das DEREM, e conseguiu identificar vários agentes, como vocês podem observar aí, sendo que 2 deles foram considerados os duradouros, que são as próprias rendeiras e os selos e os títulos. Outros atores que tiveram importância foi a prefeitura e o SEBRAE, né? Inicialmente, as rendeiras passaram a percepção de que não havia grande influência dos agentes nas suas práticas internas, mas durante a pesquisa identificou-se que a prefeitura e o SEBRAE têm sim uma importância, principalmente na prática de participação de eventos. Aqui está essas relações e essas funções que cada um desses agentes participa, que também a gente pode conversar mais especificamente durante a apresentação. Esse foi o grande achado das categorias que nós decidimos acolher do campo, então emergiram do campo. E 3 características marcam esse processo do organize na associação de rendeiras. Toda sobre esse guarda-chuva da dicotomia. Então, vive-se uma dicotomia entre a informalidade e a formalidade, entre a fragmentação e a centralização, e entre a horizontalidade e a verticalidade. Como considerações finais, a discente consegue elaborar uma metáfora, a metáfora
da fotografia e do ateliê. Na composição da fotografia, pode-se distinguir três elementos principais: uma prateleira ao longo da parede com diversos materiais coloridos, um cesto com alguns manuais e livros e um sofá-cama. E é nesse espaço que diversas artesãos tecem suas práticas a partir das interações e das suas ações. Então, as práticas da Asderem é uma grande contradição entre os aspectos da organização e aspectos culturais, entre a parte administrativa e a parte criativa. O resultado do processo de organizar são eminentemente dinâmicos, contextuais, dependente de todo o arcabouço histórico, social e cultural. Limitação foi a pandemia e a contribuição é esse rompimento com essa abordagem mais tradicional da administração, possibilitando um outro olhar para organizações que pedem esse entendimento de processos e O finalzinho cortou, não foi? Eu acho que as autoras devem ter finalizado pelo tempo. É isso, meu filho. A gente tem que escrever artigo, ainda tem que fazer essas habilidades. Acho que eu gravei esse vídeo umas 3 vezes, porque a aluna não pôde. E aí, quando eu olhava para o tempo, a terceira edição, eu já não aguentava mais. Aí ficou esse finalzinho. Eu peço desculpas, viu? Mas estou aqui à Tudo disposição. bem. Então, pessoal, queria abrir. Quem gostaria de comentar? Eu gostaria, Por favor. primeiramente, meus parabéns, Manuela, pelo desenvolvimento do trabalho. Eu achei a temática muito importante, relevante. Eu fui lendo, fui fazendo alguns comentários no arquivo. O primeiro deles é que quando você finaliza o estudo, você menciona fotos. Aí eu pensei, poxa, ao longo do artigo não teve nenhuma imagem, e eu fiquei com muita vontade de ver imagens do espaço, da renda, enfim. Então eu acho que seria interessante compartilhar também imagens lá em resultados de discussão, trazer essas imagens também, que eu acho que a imagem fala muito também, para além do texto. Bom, no início, falando de título, eu senti uma necessidade de alinhar mais o título. Fala mais do que organize e fala sobre a prática das mulheres rendeiras. Então, talvez trazer aquele depois dos dois pontos para o início e aí, no final, criar um dois pontos e trazer a luz da perspectiva, organize, enfim. Mas traz as mulheres rendeiras para o início, que é o foco do estudo, ok? Bom, eu também senti a falta, assim, eu acho que agregaria no estudo, que na apresentação você traz a questão problema e as contribuições, só que eu não vi na hora da leitura no trabalho. Então, eu acho importante deixar também no trabalho declarado quais são as contribuições da pesquisa e qual é a questão problema que vai nortear o estudo. Tudo bem? Bom, em relação ao primeiro tópico da fundamentação teórica, eu não vejo a necessidade de ter ele. É que é mais uma parte da abordagens tradicionais. Eu, se fosse vocês, eu já iria direto 2.1 para organizing. Então, assim, prática de organizing como um contexto geral, e aí criaria um 2.2 sobre as práticas das mulheres rendeiras, ou seja, do geral para o específico, sabe? Eu achei um pouco desconexo aquele primeiro tópico 2.1 e eu já iria direto para o foco central, delimitando mais a pesquisa. Eu acredito que seria isso. Ah, em relação às tabelas, eu fiz uma anotaçãozinha, só que a tabela tem que ser formatada de acordo com a APA. Não é fechadinha, sabe? É aberta. Então, só para abrir ela, porque está quadradinho, nesse formato que está, é quadro. E aí, então, o correto seria tabela aberto, tudo bem?
Também fiz um questionamento sobre comitê de ética, se passou ou não, porque se trata de entrevista, história oral, né? Foi num período pandêmico, então se passou ou não. E até a questão das imagens, né? Se foi tirado foto ou não do espaço, e se sim, nós temos a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se foi solicitado uma autorização, se autorizavam ou não o compartilhamento dessas imagens também, porque eu acho assim, o estudo está muito interessante, eu acho que as imagens elas só vêm a agregar mesmo. É isso, meus parabéns. Mais alguém gostaria de falar? Eu Pode ir, Caio. acho que a Kira queria falar. Pode falar, depois eu falo, fica tranquilo. Ah, ok. São dois questionamentos, mas é mais curiosidade mesmo sobre o trabalho, né? É que eu fiquei pensando, depois que li, sobre se vocês pretendem, né, fazer tipo uma comparação das conclusões das práticas as DEREM, né? Me corrija depois se eu estiver falando errado, se elas vão ser aplicadas nas outras associações ou grupos, né, artesanais, né? E aí se a Flávia, né, identificou se a influência do contexto cultural e geográfico, né, nos processos ali da organizing, né, identificados no estudo, né, se tem essa influência. Mas é só esse questionamento. A Kira quer falar? Serei breve. Manuela, parabéns pelo trabalho. Eu sou super fã de trabalhos que buscam essa conexão, sabe? Principalmente, eu identifiquei muito uma questão de ancestralidade no seu trabalho e é uma provocação que eu quero deixar. Eu acho que é uma oportunidade linda de você trabalhar, vocês, autoras, com a questão de gênero. Vocês citam em alguns momentos o termo mulher, e aí quando eu terminei de ler, eu falei, acho que eu devo ter perdido alguma coisa. Eu dei um Ctrl F e coloquei gênero para ver se tinha em algum momento do trabalho. Mas acho que é um excelente momento de vocês realmente discutirem e associarem isso, porque vocês estão falando de um recorte muito específico. Então, associar de forma interseccional e gênero, e eu acredito que tem uma revista que eu vou deixar aqui uma indicação que seria perfeita para o envio, se essa for a ideia, que é a Gender Work and Organization, que eu acho que seria uma revista que acolheria muito bem esse trabalho. Uma porque fala de um contexto específico, falando de journals de fora, algo que eles realmente... Normalmente a gente tenta trabalhar com assuntos que estão abordando lá fora, mas quando a gente fala do nosso contexto interno, é o que realmente fazem eles brilharem os olhos. Então, eu penso que por se tratar de um contexto específico, de falar de uma realidade econômica que dificilmente, se não fosse por meio desse trabalho de vocês, muitas pessoas não teriam contato. Então, eu acredito que você colocar gênero nessa discussão e levar para um journal pode ampliar muito a discussão. Mas é uma sugestão, tá? Eu vou enviar o link da revista aqui, mas assim, parabéns pelo trabalho. Realmente é um trabalho lindo e merece a visibilidade de uma publicação fora. Posso Pode, assistir? Bom, eu acho que a temática é super bacana e eu acho que a questão das contradições apresentadas elas são muito centrais, assim, elas podem inclusive ser mais exploradas. Eu tenho algumas sugestões, assim, se vocês me permitirem, eu acho que entendendo que é um trabalho que tem muito potencial ainda. A Ju comentou ali na 2.1, né, que as abordagens tradicionais, aquilo ali está fora do lugar, e me parece de fato que está fora do lugar, mas eu não tiraria, na verdade, eu acho que aquilo ali é central para a reflexão que está tentando se colocar, só que do jeito que está escrito, me parece que realmente está fora do lugar. Né? Um autor que a gente tem aqui na área, que inclusive vai ter um trabalho, não sei qual é que é a sessão, se é a sessão de amanhã, que é o René Seifert, ele trabalha bastante com a ideia de artesanato, ele trabalha com a ideia de trabalho artesanal, né? E muito com a lógica essa de um trabalho tradicional, né? Dentro de uma lógica cultural, dentro de uma lógica de ancestralidade, dentro de uma lógica de habilidade humana, né? Então ali talvez pudesse ser um bom caminho pegar
o referencial que o René trabalha, e talvez o próprio René ali, eu acho que ele tem umas contribuições bem bacanas, especialmente para esse capítulo 2.1. Dito isso, uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho é justamente essa tensão que se tem entre a questão cultural ou tradicional e a questão organizacional. A gente tem um fenômeno que acaba acontecendo de uma forma geral nessas organizações artesanais, que é um processo de isomorfismo, né? Então, a organização, muitas vezes, para conseguir ser aceita pela prefeitura, pelo Sebrae, para conseguir ter um espaço num stand para poder expor o seu trabalho, etc. e tal, acaba tendo que se moldar uma lógica empresarial que não é nem a lógica tradicional, nem a lógica cultural daquelas artesãs ali, que me parece ser o caso, né? E com o passar do tempo, isso gera um processo de isomorfismo normativo, né? No qual as pessoas envolvidas nessa organização, elas acabam se profissionalizando, o que é contraditório com a lógica artesanal, né? O que acaba fazendo com que a pessoa que estava lá primeiro dentro de uma lógica de eu vou fazer alguma coisa tal qual eu aprendi com a minha mãe, tal qual eu aprendi, né, com a minha comunidade, etc e tal, ela entra numa lógica de eu vou fazer isso tal qual o curso técnico diz para eu fazer, porque é a forma mais eficiente de fazer, né? E que aí, então, com o passar do tempo, esse processo isomórfico, ele acaba fazendo com que os artesãos deixem de ser artesãos ao apoiar o artesanato, o que é uma coisa paradoxal, né? Mas a lógica é essa, né? Uma coisa muito comum, que tem inúmeros estudos, o René trabalha com isso, inclusive, né? Dessa lógica de, bom, tu tem um processo artesanal, esse processo artesanal começa a ser apoiado, seja pela prefeitura, seja pelo Estado, seja pelo Sebrae, e com o passar do tempo, esse processo artesanal ele vai se tornando uma empresa, porque eles têm que, em última análise, se pautar por uma burocracia típica empresarial, né? Então, essa tensão, me parece que ela é uma tensão sempre presente no trabalho artesanal. E aí eu deixo essa pergunta, assim, para finalizar, né? Como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês veem nas rendeiras isso, né? Tá havendo esse processo de isomorfismo ou existe uma resistência a esse processo de isomorfismo? Eu queria também comentar rapidamente, acho que o tempo está perto, não sei se a gente está com muito ou pouco tempo, enfim. Eu queria dar parabéns também pelo trabalho, pelo tema, pela abordagem, achei muito bom, muito bem pensado, assim, as escolhas achei adequadas, metodológica, de tema e tudo mais. Eu fiquei pensando, assim, como o texto abre várias reflexões, mas acaba não tendo espaço para explorar em profundidade todas elas, e aí fica aquela vontade de, mas isso aqui leva para onde, então talvez a minha maior sugestão fosse pensar em dividir mais artigos para aprofundar separadamente diferentes categorias. Essa questão que Lucas trouxe tem a ver com o que eu estava também aqui pensando sobre os agentes, né? Quem são os agentes que organizam? Quem são os agentes que organizam? E como esses agentes interagem, eu acho que seria algo muito bom de aprofundar, muito importante, porque assim são colocados quais são esses agentes, mas existe uma diferença de poder entre eles. Quando está na parte da horizontalidade e da verticalidade, vocês falam sobre hierarquias, eu não lembro se é invisíveis, enfim, que estão lá, mas que não são oficiais, né? Mas que acabam se tomando. E eu já vivenciei isso muito em organizações associativas, de que, embora tenha uma estrutura mais horizontal, a prática cotidiana acaba sendo puxada por lideranças que emergem. Mas como é que isso interage, né? Então, alguns têm mais poder que outros, e também, principalmente, em relação a esses outros agentes, né? Então, aí, como o Lucas falou de outros agentes que influenciam a forma que a organização vai tomar, só que como é que isso interage para definir o que é que vai ficar no final das contas, o que é que vai prevalecer, né? Então, essa construção, já que é uma abordagem processual, né, o organizing, eu acho que explorar mais essa dinâmica de construção do organizar seria bem rico. E aí é nesse sentido que eu volto para a minha sugestão
de dividir mais para conseguir explorar mais detalhadamente, porque eu imagino que tem um material muito bom ainda. Vocês devem ter muitos dados ainda para que dê para explorar mais. E, por último, eu queria só reforçar a ideia de colocar uma imagem, né? Já que vocês falam em fotografia, fazer um desenho, ou até montar uma fotografia mesmo, pegar uma prateleira real, colocar os objetos, né? E fazer uma fotografia produzida para o artigo, acho que seria bem interessante. Né? Enfim, aí eu acho que todo mundo comentou, né? A gente pode passar para a Manuela para comentar. Ô, gente, eu fico muito agradecida. É uma pena que Flávia não pôde vir, porque ela é egressa, aí o programa já não financia mais, né, a participação dela. Mas foi muito legal ouvir vocês, anotei tudinho aqui as contribuições. Essa questão da imagem é bem interessante como a gente se passa em algumas coisas, né? Eu também sou disso. Vocês precisam ver a primeira apresentação que Flávia fez da defesa dela. Foi uma apresentação Faria Lima, cheio de bonequinho de talier. Eu disse, minha filha, você fez uma pesquisa de 2 anos nas rendeiras. Aí ela mudou tudo, tem toda uma estética agora, que realmente a gente não conseguiu trazer para o artigo, mas eu já anotei aqui que eu acho que vai ser uma coisa bem legal e para a gente mexer com isso. Com relação ao comitê de ética, não foi, Ju, a gente está assim, usando uns recursos bem paliativos aqui no programa, a gente tem um termo de consentimento, tem um termo de autorização de imagem, a gente está tentando mitigar algumas coisas para não cair nesse comitê de ética da saúde, quanto da humanidades não saiu, mas é fato que o grande problema da pandemia foi crucial para a Flávia, foi aqui naquele auge, as rendeiras só queriam atender ela à distância, e ela insistiu, esperou as medidas serem suavizadas para ela conseguir ir lá de máscara, aqueles metros todos, né? Então, ela tem autorização para algumas coisas, mas não para tudo, porque realmente não foi para o comitê. Com relação a essa questão de uma certa profissionalização, de uma coisa da gestão empresarial, Lucas, na verdade, o desafio que se tem nessas rendeiras aqui é de continuidade. É como se esse cenário ainda não chegou, sabe? As rendeiras mais velhas estão morrendo, na verdade, né? As poucas que resistem têm dificuldade de convencer uma nova geração, então não estamos tendo essa geração da escola técnica que está vindo, não está, né? Talvez fosse até um bom cenário, mas não está acontecendo isso. Eh, então, percebeu-se que um certo risco da descontinuidade, assim, você encontra. Ela tem esses números, sabe, de 10 mulheres, uma filha de 10 está continuando, de 10 que estão à frente, uma filha de uma está continuando. Então, como isso vai acontecer? Então, na verdade, o problema é esse. Com relação à questão dos atores, interação, Bárbara, é muito legal isso que você falou, que eu acho que eh, não foi explorado mesmo, nem da dissertação, essa questão da interação, mas o que eu pude relembrar aqui é que teve uma diferença no trabalho de Flávia, que foi o que ela percebeu, enquanto pesquisadora e análise, o que efetivamente acontecia. Por exemplo, as rendeiras responderam que não achava que a prefeitura e o SEBRAE eram atores importantes. Mas Flávia, como pesquisadora, ao mapear tudo, ela disse, professora, claro que era. Sem o SEBRAE e sem a prefeitura, eles não teriam participar de metade das coisas que eles participaram, né. Então, tem aquela questão da percepção de quem está no processo do Organize como a Flávia percebeu esse processo, mas, acolhi a sua sugestão de dividir, realmente as reflexões, são muitas e de repente dá. Com relação ao que o Caio falou da comparação,
a gente não partiu desse pressuposto, Caio, até mesmo porque, inclusive, são vários pequenos municípios que são envolvidos com a produção desse artesanato. Inclusive, tem formatos de associações diferentes, associações rivais, associações que interagem, né? Com relação a isso. Então, inicialmente ela queria fazer um de cada um, né, de cada município, mas com a pandemia não deu, ela ficou só em Divina Pastora, que é o município que lidera. Então, o Organize, ele parte dessa ideia de que cada coisa acontece de uma maneira específica e em algum lugar. E, teoricamente, também a nossa lente nos leva para o conceito de transferibilidade. Então, se a gente tiver que transferir ou comparar alguma coisa, com o conhecimento adquirido, né? E não com a empiria, não com as realidades, e não com o processo em si, de como se faz em um lugar e em outro, porque sim, os aspectos históricos e culturais, eles são, eles são levados muito em consideração. Agradeço a Kira aí pela sugestão, viu, do journal. Eu vou conversar com Flávia. Agora, essa questão da religião, como volta, viu? Flávia, ela tem uma fé muito clara. E eu tenho certeza que ela não percebeu nada disso, ela não quis, ela não trouxe para mim. E eu também fiquei na minha, mas ela tem uma fé que eu sei que não leva ela a perceber essas outras questões de ancestralidade, da onde venha, sabe, esse papel da mulher que vocês sugeriram aí de eu tentar resgatar essa questão de gênero mais forte. Então, tem essa questão do pesquisador, né, que também está muito presente. Mas eu agradeço muito as observações, a contribuição, a leitura atenta da Ju. Está tudo anotadinho aqui. Muito obrigada, viu? Ju, aí eu não, agora seria, eu não sei se a gente tem mais tempo, né? Acho que não, né? Eu acredito que não. Tá. Eu não teria mais nada a acrescentar. Eu não sei se alguém tem alguma coisa importante que queira falar, se Lucas tem. Só dizer que a gente tem algumas sessões ainda tem uma sessão presencial que a gente não vai estar, infelizmente, na quinta-feira de manhã, que a gente pediu a uma colega, Cíntia Rodrigues, que vai estar no lugar da gente, e tem ainda 2 online, ou é uma online, não sei mais, enfim. Mas podemos tirar uma foto. Eu só queria comentar isso, assim, né? Essa é a nossa primeira sessão não Sapiens, né? Já é o nosso 4º ano que a gente trabalha com organizações alternativas, que se chamavam organizações não convencionais, mas a gente achou que o nome estava muito estranho, então a gente alterou para organizações alternativas. A gente também trabalha costumeiramente no Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, com uma temática parecida, então quem quiser se juntar a nós nesse debate lá também é bem-vindo, né? Mas também, se quiser o ano que vem voltar aqui no SEMEAGE, a princípio estaremos aqui também novamente. Eu quero agradecer então o Caio, a Manuela, né, a Kira, a Ju e eu mesmo, e a Bárbara, sacanagem. E foi um prazer compartilhar essas discussões com vocês hoje. Vamos tirar uma foto, todo mundo sorrindo. Não. É 1, é 2, é 3 e foi. Perfeito. Obrigado, pessoal, pela sessão. Muito obrigada, pessoal. Até a Obrigada, próxima. Um gente. excelente Um dia. abraço. Tá bom. Bom Vocês dia para também. vocês. Tchau, tchau. Tchau.